Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para mais um vídeo e desse vídeo eu irei desmistificar uma prática que infelizmente muitos que até são mais despertos em relação a temas bíblicos mais profundos, mais complexos, que as igrejas não falam ou desconhecem. Mas infelizmente até uma parte dessas pessoas acaba entrando em certo, digamos que, judaísmo. Por que eu estou dizendo judaísmo? Justamente a circuncisão. Eu já vi muitas pessoas na internet, muitos canais, dizendo que é necessário se circuncidar. Mas será mesmo? Vamos lá. Eu primeiro vou ler a passagem de Atos 15, do capítulo 15, em relação ao concílio de Jerusalém, em que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para tratar a respeito justamente da circuncisão dos gentios, e também irei voltar para a antiga aliança, o que de fato representava e sempre representou a circuncisão. Será que foi circuncisão da carne ou vai algo muito mais além do que circuncisão na carne? Vamos lá. Primeiramente, Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, ou seja, a tradição da lei, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos, os anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, no Evangelho de Cristo, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, os mandamentos, a Torá. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu-me dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Fé e coração são palavras que vocês vão entender lá pra frente, que são destaques, são palavras-chave nesse vídeo, vocês vão entender. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, fardos pesados que Jesus já falava? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, ou seja, os gentios, também. Ou seja, Pedro estava dizendo que a circuncisão não salvava ninguém, a circuncisão na carne, mas sim a fé e a graça que vem de Jesus, tanto para judeus quanto para gentios. Romanos do 2, 25 ao 29. Porque a circuncisão Paulo falando, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, se você for circuncidado, mas não guardar a lei toda, você é um hipócrita. A sua circuncisão é inútil, é insignificante. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, ou seja, aludindo aos gentios que abraçaram o evangelho e foram tementes a Deus, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ele está falando justamente de uma circuncisão espiritual já. E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti,
que é por letra, e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente ou por fora, nem é circuncisão ao que é exteriormente na carne, por fora, mas é judeu o que é no interior. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a verdadeira circuncisão é aqui, no interior, que é no coração, através de uma verdadeira metanoia, de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro techuvá. Gálatas 5, do 1 ao 5, mais ou menos. Vamos lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você consegue guardar toda a lei? Lei cerimonial, lei moral, lei civil, lei alimentícia. Você consegue? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Ou seja, quem quer ser judaizante está negando o sacrifício de Cristo. Se você se circuncida na carne, você está negando o sacrifício de Cristo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, é inútil, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé, meus irmãos, o coração, o que está por dentro. Se você obedece os mandamentos, é temente a Deus, como dizem Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você já é circuncidado no coração, que sempre foi a verdadeira circuncisão. Gálatas capítulo 6, 12 ao 13. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, vamos agradar os judeus, vamos agradar o judaísmo, porque se a gente se circuncidar, a gente não é perseguido. A gente não precisa falar da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a antítese da circuncisão na carne. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, são hipócritas, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne, que é inútil, sempre foi e sempre será inútil, se não for circuncisão no coração. Filipenses capítulo 3, do 2 ao 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Em geral, guardai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, desses judaizantes da internet, principalmente, que querem trazer para vocês um jugo que nem eles mesmos podem suportar, meus irmãos. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. A igreja, meus irmãos, a eclesia do grego, kaal do hebraico, a igreja, meus irmãos, o corpo de Cristo, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, enquanto estes se gloriam na carne, mas eles não conseguem levar esse fardo também. Você está usando só o Novo Testamento, mas e o Antigo? O Antigo diz que eles se circuncidavam na carne, sim, realmente. Mas o que eu falei no início do vídeo, o que eu questionei, na verdade, será que essa circuncisão na carne era só se circuncidar na carne, só para relembrar o pacto que Deus fez com Abraão e a sua descendência? Ou apontava, ou aludia, ou prefigurava algo muito mais além do que circuncisão na carne? Sim, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus priorizava a circuncisão do coração. Deuteronômio 16 fala o seguinte: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração
e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio também. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor e teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do quê? Do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncisão do coração, desde a Taná, desde a antiga aliança, Deus revelava que a circuncisão que ele sempre quis para os israelitas e futuramente para a igreja é a circuncisão do espírito, do coração, o que está por dentro. Gálatas capítulo 3, versículo do 10 ao 14. Para você, judaizante, aqui para você, isso é diretamente para você, essa passagem de Paulo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Lei cerimonial, lei moral, lei civil, lei alimentícia. Você consegue guardar todas elas? Nem os israelitas conseguiram guardar, viu? 100%. Será que você consegue? Fica esse questionamento. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, pela emuná do hebraico. Gente, eu não estou desmerecendo a lei. A lei foi muito importante e é muito importante. A lei moral, os 10 mandamentos, o decálogo, as leis cerimoniais, meus irmãos, apontavam, aludiam, prefiguravam o próprio Cristo. Por quê? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aonde? Na cruz. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez homem, servo por nós. Se fez o menor por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por quê? Porque os judeus rejeitaram Cristo. E com essa rejeição, Cristo abriu a sua graça para os gentios. Paulo também fala isso. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quem aceita Jesus, quem abraça o Evangelho, automaticamente estará selado com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo de Deus. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enfim, meus irmãos, a circuncisão, na Bíblia inteira, a circuncisão verdadeira, a circuncisão que Deus sempre falou, não foi circuncisão de carne, mas circuncisão do coração. Aquele que tem a metanoia, o arrependimento, aquele que teme ao Criador, que segue os seus preceitos. Esse sim é circuncidado no coração. Se você é circuncidado na carne, mas não é temente a Deus, é transgressor do restante da lei, a sua circuncisão carnal é inútil, é insignificante. Porque o homem, vocês, nós, vemos a aparência, mas Deus vê o coração e sempre verá o coração. Ok, meus irmãos? Fiquem na santa paz do nosso Altíssimo Criador, soberano de todas as coisas, aquele que é e que há de vir, o seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Shalom.